Olá, seja muito bem-vindo ao Coisas que Contam. O meu nome é Gabi, eu sou artista, contadora de histórias e hoje vim contar para vocês uma história sobre a primeira Páscoa do mundo inteiro. Vamos lá? Essa história está na minha cabeça desde o ano passado, onde eu comemorei a Páscoa dentro de casa, só com meu marido, e a gente comendo uma comida simples à mesa. E aí eu lembrei dessa história, que eu ouvi desde muito pequena, e eu espero que vocês gostem. Eu vou contar de uma forma bem tranquila, a partir daquilo que eu lembro, aquilo que está na minha memória e que faz parte do meu ser. Se você gosta de histórias, por favor, compartilhe esse canal e essas histórias com outras pessoas, porque isso também pode ajudar muito as pessoas que estão em casa e que estão precisando conhecer novas coisas. Bom, já conversamos demais, vamos lá para a história. Existiu há muitos e muitos anos atrás um homem que era um faraó. Pois é, quando a gente ouve sobre faraó, a gente já sabe que é do Egito, né? Existia sob o seu comando uma raça inteira de pessoas. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos eles serviam em escravidão àquele faraó. E de alguma forma, essas pessoas, elas temiam a Deus. Embora no Egito existissem vários e vários deuses, mas aquele povo orava, respeitava, pedia a Deus alguma solução daquele problema, que era viver em escravidão por muitos e muitos anos. Até que um dia, Deus mandou para eles um homem que se destacasse dentre eles. Ele não estava nem exatamente entre os escravos e nem estava exatamente do lado daqueles que viviam nos palácios. Esse era Moisés. Moisés nunca tinha sido escravo porque sua mãe tinha o entregado para o rio quando ele era pequeno, para evitar a sua morte. Mas essa é outra história. O que aconteceu foi que Moisés foi adotado pela filha de um faraó. Foram se passando os anos até que ele finalmente descobriu que, na verdade, ele era do povo hebreu. O povo que estava sendo escravizado, inclusive, por faraó. Foi a partir disso que ele teve uma conversa, um encontro com Deus. E Deus disse a ele que ele seria o homem que iria libertar o seu povo da escravidão do Egito. Pois é, ele disse isso para o faraó não acreditou, Deus mandou uma praga, Deus mandou 2 pragas, Deus mandou 9 pragas. E o faraó, mesmo assim, não acreditava, negava as pragas, falava que as pragas eram coisa de mágico, ou eram coisa de sei lá o quê. Enfim, negava todas as provas de que Deus estava muito bravo com o faraó e com o Egito e que iria fazer sobrecair coisas muito ruins, porque eles estavam escravizando outro povo que Deus queria bem e queria liberdade. A partir desse negacionismo, desse faraó grandioso, aconteceu então a 10ª praga do Egito. E a 10ª praga era muito específica e tinha muitos detalhes. A praga dizia que em uma certa noite existiria um mal passando por todo o Egito. E as casas que fossem dos hebreus deveriam estar lacradas, fechadas, com sangue nos umbrais das portas. Estranho, mas era o que Deus havia ordenado. Assim, o Espírito de Deus, que passaria por todo o Egito, veria que nas portas em que houvesse os batentes manchados de sangue, nessas casas haveria famílias hebreias. E por isso o Espírito não entraria nas casas. Elas estariam fechadas e seguras. Porém, aquelas casas que não temessem a Deus,
que deixassem suas portas abertas, que continuassem vivendo suas vidas normalmente, tendo seus banquetes, suas festas, convidando pessoas, o que quer que fosse. Essas casas não estariam protegidas. Mas não era só de sangue nas portas que se protegia uma casa. Deus também ordenou para que todas as famílias ficassem juntas aquela noite. E se por acaso existissem famílias muito pequenas, elas poderiam se unir numa mesma casa, contanto que elas cozinhassem um cordeiro inteiro e dessem conta de consumir, de comer esse cordeiro durante a noite inteira. Por isso, era tão necessário que talvez algumas famílias tivessem que abrir um pouco espaço na mesa e receber outra família, porque assim não sobraria comida nem para um nem para outro. A partir desse cordeiro seria usado esse sangue para os umbrais das portas. Eles deveriam comer aquela noite tanto a carne do cordeiro, que era comum naquela época, como também pães e ervas amargas. Naquela época, os pães também poderiam ser feitos sem fermento. Era um pão um pouco diferente desse pão que a gente conhece hoje em dia na padaria, mas era o pão que eles conheciam. Era quase como se Deus estivesse dizendo: olha, faz aí uma comida simples, come um pão com mortadela, um arroz com ovo, alguma coisa que dê sustância, mas que ao mesmo tempo seja o necessário, não fique esbanjando. As famílias tiveram que ficar em casa, mas não só em casa, comendo uma comida gostosa, quietos, fechados, mas também eles tinham que colocar os seus casacos, calçar os seus sapatos e comer em ritmo de pressa, porque eles não sabiam quando que Deus iria mandar um segundo aviso, dizendo para que eles saíssem das casas. Eles obedeceram, acreditaram em Deus, um pouco porque já tinham passado por 9 pragas que Deus havia dito e que se cumpriu, outro pouco porque eles já acreditavam em Deus mesmo antes das pragas. Onde não houve esse temor às instruções, todos os filhos mais velhos das famílias foram mortos naquela noite. É estranho contar essa história para vocês justamente agora que a gente acabou de ter a Páscoa de 2021, porque eu lembrei dessa história muito fortemente na Páscoa do ano passado. E a gente ainda tá em casa com as nossas famílias, talvez comendo uma comida simples, comendo aquilo apenas que a gente precisa para sobreviver mesmo, sem esbanjar e sem fazer grandes festas. A gente está tentando manter a porta fechada para proteger aquelas pessoas que a gente ama, porque a gente sabe que tem um perigo à solta aí, lá fora. E a gente não sabe quando que vai passar. E eu acho que a gente manter alguns sapatos dentro do armário, algumas jaquetas de frio, algum recurso pra gente sair de casa, é um pouco de a gente ter a fé de que esse momento vai passar. Eu espero que vocês continuem em casa, continuem cuidando das famílias de vocês e decidam ficar em casa e cuidar das suas famílias não só na Páscoa, porque infelizmente o nosso perigo ele está durando muito mais do que uma só noite e muito mais do que um ano. Então espere com fé, firmemente, cuidando daqueles que estão com você, até que chegue o momento em que a gente possa sair finalmente com os nossos calçados nos pés e nossos casacos nos ombros. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Se você não tinha se inscrito ainda ou não tinha dado joinha, por favor, comenta, curta esse canal, porque isso ajuda muito aos vídeos chegarem a mais e mais pessoas. E nesse momento de pandemia, esse é um jeito que eu consegui de manter-me trabalhando e servindo a vocês.
Eu espero que sirva de alguma forma. Então, muito obrigada, a gente se vê no próximo vídeo.